Ela foi quem mais demonstrou empatia. É, tipo, a Artemis ela não era intrinsecamente má. Ela tinha uma questão, vou falar um pouco da backstory dela. E desde criança ela escuta uma voz dentro da cabeça dela, que é tipo a motivação dela pra acabar com o paranormal. A motivação dela pra ela acabar com o paranormal é porque ela tinha alguns problemas psicológicos e ela escutava uma voz dentro da cabeça dela que ela chamava de homem desde que ela era criança. E essa voz falava coisas pra ela. Tipo, no fim a gente não sabe se ela era paranormal ou não, ou se ia ter algum plot relacionado a isso. Mas ele falava pra ela fazer coisas que ela não queria fazer. Tipo, falavam pra ela matar o melhor amigo da escola, falavam pra ela é, matar pequenos animais, esse tipo de coisa. E a família dela era uma família muito, 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 muito rica. E então ela desde criança, ela, tipo, num dia que um amigo dela foi na casa dela fazer trabalho da escola, ela acabou assassinando ele por causa das vozes que ela escutava. E aí a família escondeu, acobertou o corpo e tal, fingiram que o garoto nunca nem tinha chegado aí na nossa casa e enfim. Ela era meio esquizofrênica, meio psicopata e ela não era intrinsecamente má. Ela escutava as vozes na cabeça que levavam ela a fazer isso. E aí ela. Foi por essa motivação dela que quando chamaram ela pra entrar no meio dos scriptas, que ela topou, porque ela queria acabar com a voz que ela escutava. E falaram pra ela que isso era paranormal. Então ela só queria destruir todo o paranormal a todo custo, porque ela não se sentia bem fazendo as coisas que ela fazia. Ela só fazia por causa das coisas que ela escutava. E. Enfim, é por isso que ela queria destruir o paranormal. E aí também ela. A família dela tinha aversão a ela por conta das coisas que ela fazia. E é ok. Só que eles sempre encobriram as coisas do irmão dela, que era um irmão que ela tinha, que era um irmão mais velho, só que era tipo um ano mais velho, que era o Apolo. E o Apolo era pra ser meu personagem original antes do Rafa pedir pra eu fazer uma mulher, e aí eu fiz a Artemis. Mas o Apolo, ele nunca soube dessa condição dela. Então o Apolo, ele só pensava que ela era muito rejeitada pela família e ele acolhia muito ela. Então ela tinha uma relação muito próxima com o Apolo. E aí quando ela fez 17 anos, ela morava em Minas Gerais. Eu não morava em Minas Gerais, não lembro onde ela morava. Ah, Brasília. Ela morava em Brasília. E aí, ela ela saiu de Brasília e fugiu pra São Paulo. Ahn, Você pode falar isso mesmo? Se algumas coisas podem ser usadas ainda. Não, não tem porque ser usado nada do background dela, não. E aí, Artemis e Apolo, que fofo, os pais dela eram bem ligados nessa questão de mitologia e tal, só que ela, como também não gostava da família dela, por a família dela ter aversão a ela não levava nada disso a sério, tá ligado? Ela ficava, mano, que babaquice, que coisa de rico, ficar chamando o filho com um nome mitológico. E aí ela chamava tudo pelo literal, o gambá era gambá, o homem era homem, o cara era cara, o maluco era maluco. E, enfim. E aí ela fugiu pra São Paulo pra tentar só sair de lá, sabe? E aí, quando ela chegou, ela caiu na miséria, porque ela tinha trazido um pouco do dinheiro dos pais, mas ela não tinha plano nenhum, ela não tinha formação, ela não tinha interesse nenhum por nada, porque a infância dela inteira foi muito perturbada. E aí, quando ela chegou, ela caiu na miséria e ela teve que começar a se prostituir. E aí, antes ela trabalhava como prostituta e aí ela começou a trabalhar como assassina de aluguel. Foi assim que ela começou a usar sniper. E aí ela morava de pensão em pensão. E porque ela era muito, muito pobre. E aí ela ficava morando em lugares tipo subterrâneos, assim, meio a casa do parasita e tal. E aí tem a história de como ela conheceu o Gambá, que é tipo que ela tava escutando muitas vezes a voz do homem na cabeça dela e falando pra ela tirar a própria vida ou tirar a vida de outras pessoas e tal. E e aí ela tentou se pendurar no teto por uma corda. E aí o Gambá, ele morava nessa pensão com ela, porque era uma pensão que ficava com uma janela, tipo, no lixo, assim.
e era uma pensão subterrânea, então o lixo da pensão, que era dos andares de cima, era jogado ali. E aí o Gambá veio do lixo da janela, e aí ela, quando comprava, tipo, a marmita de fígado de R$ 8 que ela comprava pra sobreviver, ela dividia com o Gambá, porque era a única coisa que tinha por perto dela de próximo. E era só, tipo, pra ele não mexer nas outras coisas dela, não comer roupa e tal. E aí ele roeu a corda. E aí o Gambá roeu a corda quando ela se pendurou no teto. E aí, enfim, o Gambá não deixava ela morrer dentre essas e outras, e aí ele acabou ficando com ela, e ela ficou com ele. E aí, enfim, aí o Kian recrutou ela pra fazer parte dos Scriptas, e a motivação dela era destruir tudo que destruiu a vida dela.